Olá a todos, meu nome é Yuri, eu sou aluno do 10º semestre do Bacharelado em Agronomia na Universidade Anhanguera de São Paulo, campus Marte. Apresentar meu trabalho intitulado Produção Orgânica em São Paulo, Panorâmica Atual e Caminhos para o Fortalecimento do Setor, orientação da professora Daniele Gobato e apoio da FUNADESP. Bom, no Brasil, a atividade orgânica hoje deixou de ser apenas uma prática alternativa e de nicho para ser uma atividade regulamentada com relevância social e econômica. E um marco importante nessa regulamentação é a Lei Federal 10.831, que estabeleceu normas para a produção, certificação e comercialização de produtos orgânicos. Ela veio para estimular práticas sustentáveis de produção e atender a crescente demanda por alimentos saudáveis. Qual é o cenário atual no estado de São Paulo? Observamos uma redução de 23% num espaço de 5 anos no número de produtores cadastrados. Porém, apesar dessa queda, houve um avanço nas certificações participativas, em sistemas participativos, né? E quais foram os desafios enfrentados? Assim como todas as cadeias de produção no mundo, a pandemia de Covid-19 impactou a organização produtiva. E em face dessas dificuldades, houve uma reorganização da sociedade local, principalmente nas questões de sistemas de auditoria. E no município de São Paulo, quais são os pontos principais hoje? A produção está concentrada no extremo sul e a comercialização ocorre nas regiões mais centrais e de maior poder aquisitivo. Ficou evidente o desafio logístico e também de integração territorial. Bom, e qual é a importância, né, da gente compreender a agricultura orgânica? Né? Qual é a análise que foi feita? Uma análise territorial, para entender a distribuição espacial dos produtores em regiões, uma análise institucional, para entender quais são os tipos de auditorias, né, de sistemas de auditoria que são empregados hoje, e também quais são as práticas de fomento, as práticas públicas de fomento à produção orgânica, tanto nível municipal quanto estadual. Dessa maneira, esse trabalho ele pretende entender o panorama atual da atividade orgânica no município e no estado de São Paulo como forma de subsidiar ações públicas eficazes e também fortalecer a agricultura orgânica local. E quais são os objetivos específicos desse trabalho? Nós analisamos o panorama da agricultura orgânica no estado de São Paulo no período de 2020 a 2025 e também no município, embasados em dados oficiais e documentos públicos. Identificar a distribuição espacial dos produtores e os tipos de certificação utilizados, auditoria privada, sistemas de participação de garantias ou organismos de controle social. E, por fim, avaliar o papel das políticas públicas estaduais e municipais no fomento e fortalecimento da agricultura orgânica. Sobre a metodologia. Esse trabalho ele envolve uma pesquisa qualitativa e documental. Qualitativa no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, disponível no site do Ministério de Agricultura e Pecuária, e que está sempre em atualização, e também na plataforma Sampa Mais Rural, que é uma iniciativa municipal de cadastro de produtores rurais orgânicos, turismo rural, orgânico ou não, feiras orgânicas e também restaurantes orgânicos. E nos documentos oficiais, no Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica e também no Plano Rural Municipal de São Paulo, ambos dos anos de 2003. E sobre a organização territorial dos dados? Para o Estado de São Paulo, nós utilizamos a subdivisão em 15 mesorregiões, a divisão do IBGE, para facilitar e ser possível a comparação com os dados que foram divulgados no trabalho de Brito 2023, que trabalhou com a distribuição espacial dos produtores orgânicos no estado de São Paulo, com base no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos nos anos de 2020. E no município de São Paulo foi realizada uma análise do sistema Sampa Mais Rural e do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, e os dados do Sampa Mais Rural foram distribuídos com base nos 33 distritos administrativos do município. Quais foram as ferramentas que foram utilizadas? Para trabalhar os dados de banco de dados, foram utilizadas planilhas dinâmicas no Excel, e para análise espacial e confecção de mapas temáticos, foram utilizados os softwares ArcMap e QGIS. Bom, alguns desafios que encontramos. Há uma inconsistência entre o Cadastro Nacional de Produtores e o Cadastro Municipal. Né? Há uma divergência de números em relação, com muito menos produtores no Cadastro Municipal. E isso prejudicou a visibilidade total dos produtores cadastrados no município. E também houve uma ausência de dados atualizados do Censo Agropecuário do IBGE. A última versão, que está no trabalho de Brito, é de 2017,
e a próxima é de 2027. Então, nós não podemos visualizar se houve uma mudança em relação ao trabalho de Brito, né? E qual é o quadro geral da agricultura orgânica no estado de São Paulo, do ano de 2020 a 2025? Foi evidente uma redução do número de produtores. Na verdade, nesses 5 anos, houve uma queda de 23%. Um total de 459 unidades orgânicas deixaram de existir, né, no estado. Hoje, nós temos, no ano de 2025, nós temos um total de 1.556 unidades orgânicas. O escopo principal é a produção primária vegetal, que representa 77% do escopo. E é claro o impacto da pandemia de Covid-19, principalmente nessa redução de produtores orgânicos. Aqui um dos produtos do trabalho, um mapa temático dos produtores orgânicos no estado de São Paulo, e elencamos as cinco regiões com maior concentração de produtores orgânicos. A macro metropolitana de São Paulo, que é essa daqui, né? A metropolitana de São Paulo, que é essa daqui, a região de Itapetininga, de Ribeirão Preto e de Campinas. Um fato interessante, já destacado por Brito, é que a região de Ribeirão Preto, que apresenta uma atividade, uma atividade de produção rural extensiva e de monocultura, também ser um grande polo de produção de orgânicos. É um fato muito positivo, né? E quais foram as transformações no quesito de certificação? Quais foram as tendências que nós observamos? Tanto a certificação por organização de controle social quanto por auditoria privada tiveram uma redução. Mas fato positivo é que o sistema de participativos, SPG OPAC, né, teve um crescimento de 9%. E isso que indicou uma reorganização produtiva no local, porque há um fortalecimento de redes de base comunitária, no qual um produtor pode certificar o outro, né? E no município de São Paulo, qual o panorama atual? De acordo com o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, nós temos 91 unidades orgânicas registradas, né? E no Sampa Mais Rural, 33. A certificação por auditoria privada é a mais predominante, né? E sobre a distribuição espacial dos produtores, principalmente em Parelheiros, Grajaú e Marcilac, né? São os 3 distritos mais produtores e apenas um produtor rural no distrito de Anhanguera. O fato é que a feira orgânica, ela está nessa região aqui. Então você tem um desafio logístico de trazer os produtos aqui dessa região e dessa para as regiões mais centrais, tá? E sobre as políticas públicas de apoio? Quais são os instrumentos de fomento à produção orgânica? No âmbito estadual, nós temos o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, o PLEAPO. E no âmbito municipal, nós temos o Plano Rural Municipal de São Paulo, ambos do ano de 2023. E quais são os eixos, as medidas que nós podemos destacar desses planos? O apoio econômico e linhas de crédito específicas, a capacitação técnica para agricultores e extensionistas, os incentivos à certificação e acesso a mercados institucionais, né? E sobre as conclusões desse estudo? No cenário estadual, houve uma retração de produtores orgânicos, mas também uma reorganização, fato positivo. Essa redução foi de 23% no número de produtores, lembra? 459 produtores, no intervalo de 5 anos. No entanto, o avanço de certificação participativa no sistema SPG OPAC indica uma reorganização em redes locais com produtores certificando produtores. E no município de São Paulo? A produção é descentralizada, mas o consumo é concentrado em áreas mais centrais e de maior poder aquisitivo. A produção ela está localizada no extremo sul, nas zonas mais periféricas. A comercialização está concentrada em regiões centrais e mais ricas, de maior poder aquisitivo. E o desafio logístico é evidente, porque você precisa escoar essa produção, né? Então, concluímos que há um descompasso entre os locais de produção e os locais de consumo. E quais são os encaminhamentos finais e as recomendações do trabalho? Bom, a integração de dados. Será necessária uma harmonização entre o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e o Sistema Sampa Mais Rural, para melhor visibilidade e planejamento, principalmente no município de São Paulo. E para o fortalecimento das políticas públicas. São necessárias ações estaduais e municipais que devem ser ampliadas e articuladas para atingir o fomento de novos produtores rurais, né, apoiar a certificação participativa, superar barreiras logísticas e territoriais e também garantir o acesso a mercados e consumidores. Muito obrigado.